O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus: em verdade vos digo, quem não entra no redil das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lado, é ladrão e assaltante. Quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. A esse o porteiro abre, e as ovelhas escutam a sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz para fora. E depois, para fazer sair todas as que são suas, caminha à sua frente e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas não seguem um estranho, antes fogem dele, porque não conhecem a voz de estranhos. Jesus contou-lhe esta parábola, mas eles não entenderam o que ele queria dizer. Então Jesus continuou: em verdade eu vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos aqueles que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os escutaram. Eu sou a porta, quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, nós estamos então no quarto domingo da Páscoa. É o domingo do Bom Pastor. Todo ano, sempre no quarto domingo da Páscoa, é lido um trecho do domingo do Bom Pastor. Ele foi lido só um trecho. Durante a semana, vai ler o texto inteiro. Eu vim participar da missa menos amanhã, menos na segunda, que é de São José. Os outros dias vai ser lido o restante, ou melhor, o capítulo inteiro, o capítulo 10 de São João, o capítulo do Bom Pastor. São duas grandes teologias que tem na Bíblia, dois grandes ensinamentos, duas grandes metáforas que Deus usa na Bíblia para falar do amor que Ele tem por nós. O primeiro é o casamento. Na primeira e última parte da Bíblia, sempre Deus está falando conosco como se fosse um casamento. Um casamento entre Deus e a humanidade. O noivo Jesus e a noiva Cristo. Lá no começo do Gênesis, o homem deixará a sua família, a mulher deixará a sua família e serão uma só carne. Já há ali uma profecia do que vai ser de fato a igreja. A igreja não é uma instituição humana. A igreja é o corpo de nosso Senhor. Não é? Você lembra dos 5 de Efésios que fala que Deus amou tanto a igreja e se entregou por isso, por ela. Por isso, maridos, amai as vossas esposas como Cristo amou a igreja. E ele termina falando assim: esse mistério é grandioso. Porque de fato ele faz a comparação então entre a importância do casamento entre a igreja e Cristo, o marido e a esposa. Lá no Apocalipse termina com as bodas do Cordeiro, que não deixa de ser uma festa de casamento. A outra grande teologia que passa por toda a Bíblia é a teologia do pastoreio. Deus que nos conduz como um pastor. Lá no Antigo Testamento já aparece a figura dos pastores que Deus vai enviando para conduzir o seu povo. Desde Abel, né? Você lembra que Abel era o pastor, os patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó, Moisés, você lembra quando Moisés fala com Deus e tal, pastoreando o rebanho, e Gedeão e tantos outros personagens que foram pastores. Davi, quando a eleição de Davi, ele estava pastoreando também as ovelhas. Essa profissão de pastor era uma profissão simples, de gente pobre, mas diferente do que a gente pensa em quadro, quando a gente pensa em pastor, a gente pensa assim que é um cara que fica embaixo de uma árvore, tal, né? Bebendo água fresca, não sei o que, embaixo da sombra, tal coisa.
Diferente do que a gente pensa, a profissão de pastor é uma profissão que era, de novo, para gente pobre e que era muito perigosa. Muito perigosa. Porque havia o perigo dos animais e lobos, havia o perigo dos assaltantes. Existiam dois tipos de pastores: o pastor que era contratado, o mercenário. Quando essa palavra começou, ela não tinha o sentido que a gente tem agora, né? Quando a gente fala assim, o jogador tal é um mercenário, a gente pensa o quê? Ele trocou de time por causa de dinheiro, assim? Mas lá na raiz, mercenário significa aquele que era contratado para aquele dia. O outro tipo de pastor é aquele que tinha o seu rebanho, era pobre, ele tinha um pouco de rebanho ali, e ele vivia daquilo. Só que o que acontecia? O pastor que era contratado, mercenário, ele não queria pagar o preço pelo rebanho, não era dele. Então vamos supor que ele estava cuidando do rebanho, e vem assaltante, vem louco, vem isso aqui, ele vazava. Por quê? Não é meu? Não é. Eu vou morrer por causa dessas ovelhas aí, não é minha? Agora, o pastor que vivia das ovelhas, que dependia das ovelhas, que sabia que a sua família dependia das ovelhas, ele sabia que se ele perdesse aquelas ovelhas, a família dele ia morrer, a família dele ia passar fome. Então esse pastor, ele dava vida pelas ovelhas. A figura do pastor, então, no povo de Israel, no Antigo Testamento, ela vai criando um peso até religioso. Assim é em todas as coisas no povo de Israel, no Antigo Testamento. Tem coisas que começam de forma natural, mas conforme vai caminhando e vai tendo importância, aquilo vai adquirindo um peso espiritual. A profissão do pastor também. Então, daqui a pouco começou a fazer um paralelo entre a figura do pastor e a figura daqueles que conduzem o povo. Moisés como pastor, Davi, os profetas. O povo foi associando cada vez mais um poder de Deus, uma presença de Deus nesses pastores que deviam conduzir o seu povo para ele. Só que vai chegar uma hora, no tempo do profeta Ezequiel, um pouco antes, um pouco depois, mais ou menos esse período, que a coisa vai se perder, tanto de pastores quanto de profetas e sacerdotes. Havia, no tempo dos reis, nessa época, muitos profetas que eram profetas contratados, eram os profetas da corte. Esses profetas da corte, eles tinham um monte de regalia, eles ficavam do lado do rei e ganhavam muitas riquezas. Então, eles nunca que falavam contra o rei, só falavam aquilo que o rei queria escutar. Então era esse puxa-saco oficial, não é? Mas no fundo eram os profetas da corte. Também havia, eu acho que daí Deus vai mandar os verdadeiros profetas, Jeremias, Isaías, verdadeiros profetas que vão corrigir o rei, o povo, enfim. E havia também os falsos sacerdotes, aqueles que Deus tinha colocado para serem sacerdotes, para pastorear o povo, mas que deixavam o povo se perder. No livro de Ezequiel, no capítulo 34, Ezequiel vai denunciar isso. Porque o que acontecia? Quanto mais o povo pecava, mais havia o sacrifício de animais no templo. Só que quanto mais havia sacrifício de animais, mais esses mesmos sacerdotes vendiam os animais na porta do templo. Então, deixar que o povo pecasse era um negócio, porque quanto mais se peca, mais sacrifício, mais dinheiro. Então ninguém corrigia ninguém. Ou escolhia quem que ia corrigir, quem que ia dar cajadada, quem que ia. Então Ezequiel vai denunciar esse tipo de sacerdócio ou de pastoreio. Ele vai falar, depois em casa você veja, capítulo 34, Ezequiel: ai dos maus pastores, que protegem algumas ovelhas, que se beneficiam
das ovelhas, que tosquiam a ovelha, deixam a ovelha pelada para se enriquecer, e ele vai denunciar tudo ali. É lógico que quem está falando ali, no fundo, é Deus pela boca de Ezequiel. Quando vai terminar o texto, então Ezequiel recebe de Deus uma profecia. Olha, já que os pastores se perderam, profetas, os reis e os sacerdotes se perderam, os pastores do povo se perderam, eles não estão fazendo aquilo que tem que fazer, eis que eu lanço uma profecia: eu mesmo vou pastorear o meu povo, eu serei o pastor desse povo. E aí vem o texto também de Ezequiel, aí você já entende também o salmo que a gente leu: o Senhor é meu pastor, Ele me conduz, não é? Então veja, havia então uma promessa da vinda desse pastor. A palavra em hebraico que designa algo que é bom, também designa algo que é belo. Então havia a esperança de vir o bom e belo pastor. Muito bem, essa é a esperança de Israel. Jesus, então, nesse capítulo 10, estando ali no pórtico das ovelhas, bem no lugar onde as ovelhas entravam, ele faz todo esse discurso do bom pastor. E quem participar da missa durante a semana vai ver que por várias vezes, não só nesse texto de hoje, mas por várias vezes ele vai falar assim: eu sou o bom pastor. Ou seja, eu sou o pastor esperado. Repara que no texto que o padre deu, você pode perguntar assim: mas por que eles não entenderam? Um judeu sabia muito mais da Bíblia que você. Tem certeza disso? Isso aqui que o padre está contando agora, ele sabia de cor, ele sabia as passagens, sabia onde que estava, sabia, né? Mas o texto fala que eles não entenderam. Por que eles não entenderam? Porque eles não queriam associar Jesus com o bom pastor. Espera aí, existe uma promessa que vai vir o bom pastor, que vai vir o pastor, que Deus vai pastorear o povo. Existe uma promessa que vai vir um escolhido, um Messias. Agora, ele está falando que é ele? Espera aí, está esquisito. É isso que eles não entenderam. E Jesus daí vai reafirmar ainda, e vai usar uma outra metáfora. Ele vai falar assim: olha, eu sou o bom pastor, eu sou a porta. Para ir para Deus, eu preciso passar por mim. De forma que esse evangelho, apesar de ser conhecido nos dias de hoje, ele é muito pouco vivido. Porque nós não escutamos direito a voz do pastor. O mundo não tem escutado a voz do pastor. Esse pastor, ele voltará, mas é para separar, lembra? Ele vai separar bodes de ovelhas. Ele voltará, esse pastor. Ele voltará na sua glória. E ele voltará para separar o rebanho bom do rebanho ruim. De forma que você olha para o mundo e percebe que eles não estão escutando a voz do pastor. Você sabe, né? Você mesmo que tenha sido criado no sítio e tal, você sabe que de fato é isso mesmo. A ovelha, ela atende a voz do pastor, ela conhece o pastor. Só que o que acontece conosco hoje? Há muita interferência. Você viu no começo do texto e no final do texto. Jesus falando dos ladrões, assaltantes e ladrões. Meus irmãos, qual é a primeira voz que a gente escuta, que atrapalha que a gente escuta? É a voz de Deus. A gente mesmo. A autossuficiência, ou achar que a gente é capaz, ou achar que a gente sabe de tudo, ou achar que a gente sabe o que é certo e errado para nós. Se você quer ser ovelha de fato de Jesus e escutar a voz dele, a primeira coisa que você precisa admitir, presta atenção nisso,
A primeira coisa que você precisa admitir para ser ovelha do Senhor é que você é bobão. É que a gente é bobinho, igual ovelha. Facilmente o discurso entra no nosso ouvido e aí a gente já fica abobado diante daquilo que está sendo proposto. Se eu tenho a humildade de perceber que eu não sou tão esperto assim, eu corro para perto de Jesus. Eu vou para a voz que de fato me orienta. Por isso que a primeira falsa voz que a gente escuta, o primeiro falso pastor que a gente escuta é a nossa autossuficiência. É a gente achar que a gente basta, que a gente sabe tudo, que a gente não precisa da igreja, não precisa da palavra, não precisa de... A segunda voz que a gente pode confundir hoje nos nossos dias é aqueles que seduzem o povo. Na Grécia Antiga havia aquilo que se chamava de sofistas. O que era o sofista? O sofista era um cara que falava bonito, mas ele conduzia ao erro. Ele usava da argumentação de tal forma que a pessoa comprava a mentira como se fosse verdade. Quando a gente pega, por exemplo, os políticos aí, eles sabem fazer sofisma, né? Eles conduzem, eles distorcem a verdade de tal forma que o povo cai, que o povo é iludido. Mas, de novo, lógico que tem político bom, tem político ruim, mas não é só eles. Esse sofisma, eles aparecem quando, por exemplo, numa faculdade, numa soberba intelectual, a pessoa começa a achar que ela sabe mais do que a igreja, mais do que a Bíblia. Ele mexe, a gente vê por aí. E aí, por exemplo, o aluno entrou na faculdade, o rapaz, a moça, ele é de igreja, uma pessoa de igreja, de repente ele escuta o professor falando bonito, falando ali algo que parece que é ser verdadeiro, parece que é ser tolerante, parece que é ser misericordioso, mas no fundo está indo contra isso aqui. E aí a pessoa começa a ouvir um outro pastor. Esse sofista é aquele que usa de meias verdades para enganar. Aonde que aparece muito esse sofista hoje? Esse sofisma hoje? Na mídia, na televisão. Não é? Hoje em dia, essa praga que é a fake news, que você já não sabe de fato o que é verdade que está sendo falado, ou está sendo manipulado, ou está sendo... E aí vai aquele monte de gente defendendo, por vezes, uma mentira, porque foi enganado. Olha só como que é usar o sofisma. Por exemplo, ontem foi dia de Santa Giana, que é padroeira da vida, contra o aborto. Mas se você pega hoje, a tendência desses sofistas não é mais falar a palavra aborto. O que impacta é falar procedimento. Está vendo? Não, ela vai fazer um procedimento. Pronto, parece que arrancar uma espinha. O que é isso? É um sofisma. Ele vai usando de argumentos para confundir. Você pega, por exemplo, lá no Senado, quando eles começam a debater, um não pode chamar o outro mentiroso, porque senão dá processo, não é? Então o que os caras falam? Você faltou com a verdade. Entende? É um sofisma, é um subterfúgio, e assim é feito. Então, muita gente vai caindo nesses sofismas dentro da nossa igreja, vai escutando certas prerrogativas que parecem que são verdadeiras. Esses dias eu parei um rapaz que estava cheio de dúvida da fé. Aí eu falei para ele: mas como é que você quer entender a fé se você não está estudando? Se você não está buscando, como é que você acha que você vai entender? Você acha que vai vir assim como um pendrive, você vai colocar e já vai entender tudo? Como essa pessoa, se essa pessoa ela não buscar o conhecimento, o que o sofista falar ali de mim é verdade, ele vai colher. Entende? Quando você vê os cursos que a paróquia está fazendo, você buscar a formação da Bíblia, a formação do catecismo, exige de nós, para que a gente não caia em sofisma.
vista, em sofisma. Parece bom. Quando você olha assim, certos tipos de relacionamento, mas olha só, a gente tem que ser tolerante, tem que ser misericordioso, tem que ser... Parece bom, mas no fundo é uma distorção. Quando a pessoa chega e fala assim para você, viu, você está me julgando. Parece bom, mas há uma distorção aí. Por quê? Porque a própria Bíblia fala que é para a gente julgar e denunciar as obras das trevas. Entende? Então usa, por exemplo, quando você pega e fala assim, viu, hoje eu estou fazendo jejum, não vou comer isso aí, não vou comer esse bolinho, não vou comer essa carne. Aí alguém pega e usa de um sofisma, fala assim, usa de um texto fora de contexto. Mas Jesus falou que ele prefere a misericórdia do sacrifício. Uma coisa não anula a outra. Não é? Um outro sofisma muito comum também hoje é fazer com que justiça e misericórdia parece que estão se opondo uma coisa com a outra. Não, gente, quando Deus age, Ele é justo e misericordioso ao mesmo tempo. Então, quando Deus nos julgar, Ele vai nos julgar com misericórdia, mas com justiça também. Não é uma coisa anular a outra. Deus vai perdoar tudo. Deus, né? Esses dias, para atender lá, uma mãe estava meio crise por causa da filha. E a mãe vai ter mais um nenê. E a filha falou assim, viu, você vai ficar tendo filho até quando? Não sei o que, papapá. Fala com Deus que Deus entende. Olha só, é um sofisma. Parece uma verdade. Mas, existe um mandamento para não matar, ainda mais matar criança, entendeu? Uma outra coisa que acontece muito são as mentiras. E aí a mídia também samba na nossa cabeça. E a gente vai escutando e fica repetindo certas frases, certas ideias que são contrárias ao Evangelho. Olha como o povo repete essa frase. O importante é ser feliz. Não é? Faltou só assinar assim, assinado Satanás. Ou então assim, cada um tem sua verdade. Ou ficar repetindo certos jargões que a Bíblia coloca e esquece que a verdade é uma pessoa, a verdade é Jesus Cristo. Quando eu falo que cada um tem sua verdade, eu estou falando que cada um é Deus. Sou eu que decido o que é certo e o que é errado. Quem está escutando, gente? Os sedutores, as vozes sedutores do mundo. Prazer, bebida, droga, os vícios. Quanta gente que escuta essa voz de sedução, quanta gente que fez como projeto de vida ter prazer. Já sabe, hoje é um dia que as pessoas querem viver o prazer, não é? Mas muitas famílias nessa noite ficaram lutadas por causa de loucura de droga. Sexta-feira, no fundo da sexta-feira, você sabe, é dia de penitência. Toda sexta-feira. Mas virou o sexto, né? O que é o sexto? Não é? Veja que a busca do prazer, olha, mas a vida é curta. Aí, por exemplo, sei lá, alguém está, de repente, se separou no casamento. E aí, porque não tinha jeito, talvez por violência doméstica, alguma coisa, separou. Mas a mulher, vamos supor, a mulher, ela está lá vivendo a castidade. Ela está separada, mas ela não tem ninguém. Então ela está comungando, está indo na missa, está normal. Porque ela está mantendo a promessa. Sempre vem alguém falando assim, viu, mas você é nova. Como alguém, você é nova. Não, mas eu vou ficar sem comungar. Não, mas Deus entende. Quantas e quantas pessoas que rifam a Eucaristia por causa do prazer, por exemplo? Pornografia, no caso de namorado. O cara vem na missa direto, vem na missa todo dia, de repente ele começa a namorar, ou some, ou começa a comungar em pecado. Outra voz que a turma escuta muito é a voz daqueles que matam a nossa alma. Querem matar a nossa alma. Olha, viu, não precisa rezar tanto assim, não.
pessoa, ela está querendo matar a sua alma. Eu não preciso ir na missa toda hora, não precisa fazer tal coisa, não precisa ser radical desse jeito. É aquilo que o Padre sempre fala. Pensa o que você reza e pensa o que o Padre Pio rezava. Quem somos nós perto do Padre Pio? Não é? E aí a turma vem falar que a gente é radical. A gente não é nada na fila do pão, não é? Veja, no fundo são palavras, são vozes que querem matar a nossa fé. E aí a gente começa assim, será que eu estou exagerando mesmo? Será que eu não preciso ser mais centrado, mais assim, essa bobeira? Eu sou católico, mas eu sou um católico radical. Mas o que é um católico radical? Católico radical são Francisco de Assis. Católico radical é Santo Antônio. Você tem que ser santo. Então você tem que ser esse tipo de radical. Você pega um muçulmano radical, alguém que explode no prédio. Você pega o católico radical, alguém que vive a santidade como São Francisco. Por isso que nesse mundo de vozes, você precisa perceber que eu sou bobó. E tem muita voz aí que pode me confundir. E que facilmente me confunde. É por isso que eu preciso cada vez mais ir escutando a voz do pastor. Tem duas coisas aqui que valem. Primeiro, no tempo de Jesus, eles jogavam óleo, eles ungiam a cabeça da ovelha e jogavam óleo até mesmo dentro do ouvido da ovelha. Por quê? Para os bichinhos não ir lá, sentar e fazer cocôzinho ali, depois virar larva, de tal forma que a ovelha ficava louca. O óleo do Espírito Santo tem que estar sempre sobre a nossa cabeça, para que o inimigo, o mundo, não jogue o seu cocôzinho aqui dentro e aí a gente fique louco. A segunda coisa você sabia, agora é grupo rural, hein? Você sabia que a ovelha é o animal que mais solta pum? Olha, tá vendo? A ideia é enciclopédia. Por que ele solta, é o animal que mais solta pum? Porque se largar, come muita porcaria. Quando se come porcaria, gases. Quando a gente come porcaria na vida, de livro, de novela, de filme, de politicagem, de tanta coisa, a gente também vai soltar pum pela boca. Vai falar groselha, vai falar bobagem. A outra coisa, se a gente de fato escuta a voz do pastor, o pastor então, ele dá para nós o verdadeiro alimento. Não, olha o salmo, não é? Ele me conduz por pastar, ele conduz. E qual é o verdadeiro alimento? A palavra e a Eucaristia. Quanto mais eu vou então me enchendo disso, mais aquilo que eu falo, aquilo que sai da minha boca, também vai ser igual ao pastor. O verdadeiro pastor também, ele traz descanso na nossa alma. A gente repousa nele. Veja, o salmo de novo. Não é que a gente não vai passar no vale tenebroso, vai passar. Vai passar. Mas ele está na nossa frente. Ele caminha conosco. Ele nos leva a descansar. Ele carrega a gente. Se a gente vai ouvir a voz do pastor também, a gente para com esses dodói nossos. Porque tem outra coisa que a ovelha ela é muito frágil. Qualquer coisa ela fica doente, qualquer coisa já machuca a pata, já machuca a perna. Ela é muito dodói. E a gente também é cheio de dodói. Ela não é? É na igreja, não vou na igreja, o padre olhou torto para mim, não sei o que, blá blá blá. Cheio de dodói a gente é. Se a gente está escutando a voz do pastor, deixa eu falar para você, quem vai na igreja não tem que aguentar sábado, tem que aguentar o prédio inteiro. Não é? Porque eu também não sou santo, você também não é. Não é? Então, um vai, olha o que falou assim na leitura, um vai aguentando com paciência o defeito do outro,
até o dia que o Senhor nos buscar e curar todas as nossas enfermidades. Em Jesus também, o bom pastor, a gente tem abrigo. Pensa só nesse mundo do jeito que está, se não tivesse a igreja, se não tivesse Deus, se não tivesse a vida de oração. Você corre para onde? Pensa a sua vida se não tivesse Deus. Talvez sua família já tenha acabado, talvez você já tivesse morrido, preso, porque daí, se não tem Deus, então vamos cair nos prazeres. Segura que você tem um abrigo para te ensinar, um abrigo para te corrigir, um abrigo para você chorar. Abriga o coração de Jesus na igreja. Pensa o que é, por exemplo, um luto sem Deus. O que é viver um luto sem Deus? Agora, o que é viver um luto com Deus? É ter esperança de que a gente vai se encontrar com essa pessoa. E por fim, gente, o nosso pastor, ele morre por nós. Ele conhece de tal forma cada um de nós. Ele nos conhece pelo nome, foi dito aqui no Evangelho. Ele nos conhece de tal forma que ele sabe o nosso nome, ou seja, ele tem intimidade conosco e ele nos ama. Se tem intimidade, então significa que ele nos ama. Ele é capaz de dar a vida por nós. Semana passada, você lembra que foi o Evangelho dos discípulos de Emaús, não foi? Por que a gente anda desanimado, triste, questionando? Porque a gente não acolhe Jesus como alguém vivo do nosso lado. Mas que Jesus é um personagem da história que ficou longe. Não, gente. Ele é o nosso pastor. Ele caminha conosco vivo. Ele caminha vivo conosco. Se a gente tivesse um mega blaster, binóculo, a gente ia ver que a gente nunca está sozinho. Aonde a gente vai? Vai no Senhor da Guarda, vai a Virgem Maria, vai no Santo Devoção, vai Jesus Cristo. A gente não está sozinho, nunca a gente está sozinho. Ele caminha conosco, Ele nos conduz. Tem hora que precisa pegar a ovelha para a garganta, não é? A ovelha está escapando assim, opa, vem para cá. Tem que dar umas batidinhas na ovelha. Mas tem hora que Ele nos carrega. Ele caminha conosco. Ele é o bom pastor. Escuta a voz do bom pastor. Creio nos Pai, Deus.